E eu já chamo para dar início para a nossa primeira conferência do dia, o professor Paulo Capel Narvai, que é professor titular aqui da Faculdade de Saúde Pública, né, como o Dr. Manfredini já disse, né, uma referência, talvez uma das principais referências nesse tema de fluoretação e saúde bucal no Brasil, e que vai nos falar hoje dos 30 anos de fluoretação das águas na região metropolitana da Grande São Paulo. Professor Paulo, muito obrigada. O tema que me foi encomendado foi esse, 30 anos de fluoretação da água na região metropolitana de São Paulo, porque no dia 31 de outubro de 1985, nós começamos a fluoretar as águas oficialmente aqui na capital, e no ano de 1985, já nos primeiros meses do ano, aí por março, abril, a Sabesp já havia dado início à fluoretação em vários municípios aqui da região metropolitana, notadamente os municípios da região do ABC, né? Então, esse ano, né, é um marco muito importante para nós, eu espero deixar claro na minha apresentação porque entendo assim, né? É curioso que ainda hoje, e talvez por isso tenham me convidado, né, persistem algumas dúvidas sobre fluoretação. Nós aqui na Faculdade de Saúde Pública, professor Frazão, professor Jaime, professor Pereira na Unicamp, a Magdala, a Fernanda na Secretaria Estadual de Saúde, frequentemente são solicitados a esclarecer coisas sobre fluoretação de águas e coisas elementares, coisas básicas, que estão suficientemente esclarecidas no âmbito científico e do ponto de vista da segurança, não é, da implementação dessa medida como política pública. Eu vou voltar a alguns desses aspectos, porque são de fato relevantes e gostaria de fazer isso aqui hoje. Mas antes queria convidá-los a voltar a 1985, né, aquele período lá nos anos 80, em que a fluoretação teve início aqui em São Paulo. Acho que vocês sabem, a fluoretação das águas é a medida preventiva da cárie dentária de melhor custo-efetividade, né, melhor custo-benefício, se preferirem. É uma medida segura, absolutamente segura, e talvez a fluoretação da água faça, pela prevenção da cárie dentária, mais do que todos os dentistas do mundo juntos. Acho que não exagero quando digo isso, vamos ver se é assim mesmo. Olha que cenário nós tínhamos lá nos anos 80, não é? As fotos, algumas não são dos anos 80, são mais recentes, mas o cenário clínico com que os dentistas, e eu fui dentista de saúde pública, né, trabalhei em unidade básica de saúde nos anos 70, nos anos 80, e era muito comum nós nos depararmos com cenários desse tipo, né? Cárie, não nos iludamos, o nosso cenário hoje é melhor e não se assustem com as fotos. O nosso cenário hoje é melhor, mas cárie segue sendo um importantíssimo problema de saúde pública e era gravíssimo nos anos 70, 80, né, durante todo o século XX no Brasil e aqui na capital paulista é um problema importantíssimo. Segue sendo, viu? Todos os dias milhares de crianças vão dormir com dor de dente nesse país por conta de cárie não tratada e cárie não evitada. Não conseguimos efetividade com as nossas medidas preventivas. Esse era o cenário, né? Um cenário dramático. Né? Como estava o CPO aqui na cidade de São Paulo, lá no final dos anos 70, início dos anos 80. Né? Um levantamento de 1984 mostra aí, o CPO aos 12 anos era 7,5. Isso significa o quê? Uma criança de 12 anos, crianças de 12 anos tinham em média 7 dentes e meio atingidos por cárie, ou que tinham sido restaurados, ou que tinham sido extraídos, ou que estavam com cárie lá no momento do exame. Né? Uma das propostas aprovadas no encontro foi esse, né? O cumprimento da lei que regulamenta a fluoretação das águas de abastecimento público de São Paulo, porque há uma lei, né, municipal aqui de 1958 em São Paulo, que nunca havia sido cumprida até 85. Havia nos anos 80, já no começo dos anos 80, conhecimento mais do que consolidado em nível mundial, atestando a segurança e a eficácia dessa medida. Né? Para vocês terem uma ideia, Grand Rapids, essa cidade dos Estados Unidos, a primeira cidade no mundo a fluoretar as águas de abastecimento público, Grand Rapids começou a fluoretar em 1900
45, né? E aqui a gente tem dados de 46 a 51, período de 5 anos, mostrando na idade índice de 12 anos uma redução dos valores do CPO de 7,6 para 5,9, arredondando ali, o que dá uma redução de perto de 23% em 5 anos, né? Esse é apenas um estudo, esse estudo depois teve um levantamento aos 10 anos e houve um acompanhamento aí, né? Os americanos, não sem razão, comemoram muito, né, esse fato. Em 2005, eles comemoraram, né, o 60º aniversário da floretação que se iniciou no dia 25 de janeiro de 45, lá nessa cidade, em Grand Rapids. Quando os americanos, no final do século XX, identificaram as 10 conquistas da saúde pública mais importantes naquele país, vejo que uma das 10 medidas de saúde pública, ao lado de vacinação, segurança de veículos a motor, segurança dos alimentos, etc., uma das 10 medidas foi justamente a fluoretação da água de abastecimento público, não é? Uma coisa desse tipo não acontece por acaso, quer dizer, se confia muito, né, na medida, e ela certamente produziu impactos e efeitos importantes naquele país para chegar a isso, né. Aqui no Brasil, numa demonstração de que os sanitaristas brasileiros sempre foram contemporâneos do seu tempo em nível mundial, né, já veja alguns anos, 6, 7, 8 anos depois, né, do início da floretação nos Estados Unidos, nós começamos a floretar as águas aqui no Brasil, nesse município capixaba chamado Baixo Guandu. E o que aconteceu em Baixo Guandu 10 anos depois, né? Então, em 1953, as barrinhas em vermelho, de 6 a 14 anos, e em 1963, as barrinhas azuis, né? Vejam que aos 12 anos, o CPO houve um declínio de 8,6 para 3,7, uma redução de 57%. Esses estudos, o Grand Rapids, o de Baixo Guandu aqui no Brasil, há dezenas de estudos parecidos com esse, no Brasil e em outros países, foram os estudos pioneiros, os estudos que mediram a eficácia dessa medida numa situação em que ela era praticamente a única medida preventiva da cárie em uma determinada localidade. Mas vejam que o impacto, não há nenhuma dúvida quanto à eficácia e o impacto dessa medida. Então, veja, já no começo dos anos 80, não havia nenhuma dúvida sobre a eficácia da medida. É evidente que quem enfrenta um problema de pandemia de cárie, como nós enfrentávamos no Brasil e aqui no estado de São Paulo e na região metropolitana e na capital, tinha que lançar mão dessa medida sem nenhuma dúvida, dados os conhecimentos já disponíveis à época, né? Foi isso que aconteceu então com o nosso bravo Franco Montoro, né? O Franco Montoro, quando candidato, né, ao governo de São Paulo, no seu programa de governo, na parte da saúde, colocou lá, né, na área da saúde oral, né, falava em saúde oral. A gente falava saúde bucal, mas os assessores lá corrigiam para saúde oral, né. Então lá, a primeira medida, né, fluoretação das águas de consumo público, né, dentre o conjunto de medidas, essa era a primeira, era uma prioridade e tal. E o Montoro, diga-se de passagem, né, num país em que políticos, quando candidatos, prometem tudo, depois cumpre 5% no máximo, Montoro foi um candidato que cumpriu 100% do programa de governo. Então, lá no início de 1983, como estava no programa de governo, ganhou a eleição, tinha que governar, tá certo? Eles têm que governar, disse que vai floretar água, então vamos floretar água. E aí havia essa do pôr ou não pôr, isso virou um debate público aqui na sociedade paulista, né? Pôr ou não pôr flúor na água, né? E aí a gente, não, vamos colocar, né? Vamos pôr flúor na água, sim. Esse cabeludo, barbudo aí, vocês podem não acreditar, mas juro que esse cara sou eu. E aí eu já dizia lá, não há riscos, né? Porque eu levava, assim, vocês me desculpem a autorreferência, em alguns momentos eu vou ter que fazer, embora eu não goste muito disso, vou ter que fazer porque eu tive no olho do furacão desse embate, outros também, o Jaime Cury e outros. E eu já dizia, porque as pessoas, não, é risco, vai matar as pessoas, é um tóxico. Vocês imaginam, né, o que vinha de argumento. E a gente insistia muito, olha, não há riscos, é uma medida segura, não devemos temer essa tecnologia, pelo contrário, devemos utilizá-la em favor da saúde da população. Havia aqui em São Paulo uma entidade chamada UPAFAI, União Paulista Antifluoretação Artificial Inadequada, liderada por esse cirurgião dentista chamado Drauzio Sampaio. Eu dizia, Drauzio, eu vou pedir filiação nessa entidade aí, porque a fluoretação artificial inadequada, eu também sou contra. Eu quero a fluoretação adequada, né?
Mas, enfim, ele usava muito isso, vivia encaminhando coisas para o governador, pedindo que fosse postergada a floretação das águas e tal. Algumas pessoas que escreviam sobre saúde na mídia impressa, né, naquele período histórico, os jornais eram muito importantes, faziam muito esse tipo de questionamento, né, eficaz até que ponto, né, flúor, o grande engodo. Muitos desses argumentos, se vocês procurarem na internet hoje, vocês não encontrarão, viu? Os mesmos ou com outras palavras. Numa carta enviada por essa senhora, Elze Rotenberg, uma médica veterinária aqui de São Paulo, ao jornal Estado de São Paulo, ela dizia lá, né, que a medida é precipitada, desnecessária, extremamente arriscada, é no mínimo irresponsável e no máximo criminosa. Então, ela nos acusava de crime, né, a Secretaria Estadual de Saúde, o governo de São Paulo. A fluoretação da água é uma ameaça à saúde? Eu estou recolhendo aqui para a gente recuperar o contexto em que esse debate se deu, na época, né? E o que aparecia, né? Então, que a fluoretação da água, ela não é natural, causa fluorose, não funciona, é cara, causa câncer, causa osteoporose, não beneficia quem mais precisa e que os países estão abandonando, os que começaram a fazer estão abandonando. Boa parte desses argumentos, como eles estão por aí, né, e muitas vezes são... Se vocês forem, por exemplo, nos vídeos do YouTube e buscarem fluoretação de água, ou water fluoridation, vocês vão encontrar um monte de argumentos desse tipo. Eu não vou passar por todos, porque o tempo não permite, eu quero poupá-los, mas eu não posso deixar de falar de alguns deles, né? Porque já nos anos 80, a gente rebatia todos esses argumentos e eu dizia isso lá, ó, em várias manifestações, essa é da Câmara Municipal de Americana, né, pedindo esclarecimentos ao secretário sobre o flúor na água. E eu dizia que impedir em nossos dias a fluoretação das águas quando o método é recomendado constitui ato juridicamente ilegal, porque a gente tinha uma lei, temos uma lei que manda fluoretar. É cientificamente insustentável, porque não há nenhum argumento aceito pela comunidade científica que fundamente uma posição por não fluoretar a água. E socialmente injusto porque a fluoretação beneficia todo mundo, mas curiosamente ela beneficia mais justamente os segmentos que não têm acesso a muitas das possibilidades da clínica odontológica, etc. Ou seja, ela é uma medida que produz equidade e não o contrário. Bom, aí a história de não funciona, né, que ainda hoje é um argumento importante. Olha só o que aconteceu com o nosso índice CPO na cidade de São Paulo, não 30 anos depois, porque o último dado que a gente tem não corresponde a 30 anos. Mas olha só, né, o que aconteceu. Hoje nós estamos com menos de 2 no valor do CPO. Saímos de um patamar de quase 8 para um patamar de quase 1 e pouco, 2, né? Uma redução importantíssima, né, num período aí de 3 décadas. Em termos percentuais, né, essa redução de 6,47 para 1,32 corresponde a aproximadamente 80% de redução no CPO em 3 décadas. O que aconteceu com a prevalência da doença? Olha o que acontecia em 85, aqui em São Paulo, aos 12 anos, apenas 5% das crianças paulistanas de 12 anos não tinham e nunca tinham tido cárie. O estudo de 1996 já mostrou uma redução aí para 60%, e o levantamento de 2008 mostrou isso, né? 46% das crianças de São Paulo com cárie, e 54% sem cárie. Metade das crianças da cidade de São Paulo aos 12 anos de idade, mais da metade, de todos os bairros da cidade, de todas as classes sociais, classe de escolaridade, renda familiar, como vocês quiserem recortar, mais da metade não tem cárie. Esse cenário pode ser atribuído a várias coisas, né? A melhora da escolaridade, melhora das condições de vida, diminuição dos índices de corrupção no Brasil, enfim, há várias variáveis envolvidas, e aí nós não podemos, né, claro, atribuir essa redução exclusivamente à fluoretação de águas. Mas eu peço que vocês levem em conta que nesse contexto alguma coisa esteve presente, que foi fluoretação de águas, e essa medida, pelo menos em parte, tem responsabilidade sobre esses níveis, essas taxas de prevalência de cárie.
uma outra questão é que causa câncer, né? Volta e meia vocês vão encontrar isso, né? A história de causa do câncer, o principal trabalho sobre isso foi o trabalho do Ian Moyanes em São Francisco, na Califórnia, né? Ele encontrou uma associação estatística com aumento, né, de casos de câncer e a fluoretação de São Francisco. Só que ele cometeu um erro metodológico primário, ele não padronizou a população. Como São Francisco passou a ter um crescimento demográfico à custa de população de mais idade, tinha mais idosos em São Francisco. E vocês sabem que idosos tendem a ter mais câncer do que jovens. Eu gosto mais desse trabalho de Reagan, Pasternak e Scholz. É um trabalho de 1954, com dados do período 49-50, né, comparando mortalidades em cidades floretadas e não floretadas, né? E vejam que no caso do câncer, fica até parecendo ali pelo gráfico que as cidades não floretadas têm mais câncer do que as cidades floretadas, como se a fluoretação de água fosse fator de proteção para câncer, né? Na verdade, não há diferença estatisticamente significante nisso, tal, né? São iguais. De modo geral, não há ser floretada ou não faz com que haja mais mortes por problemas cardiovasculares, câncer, AVCs, problemas renais, problemas hepáticos, etc. Esse é um conhecimento de meados do século XX. Nenhum conhecimento novo de lá para cá alterou substantivamente as conclusões desse trabalho. Numa revisão do ano 2000 sobre impacto da fluoretação da água em vários efeitos adversos à saúde, também não foi encontrada associação entre fluoretação da água e uma série de efeitos adversos, inclusive o câncer. Argumenta-se também que ele causa abortos, anomalias congênitas, etc. Quando se analisa o odds ratio aqui nesse trabalho, e apenas né, há dezenas de trabalhos desse tipo, a gente vai ver que a odds ratio, o intervalo de confiança, sempre contempla a unidade, né, de modo que nunca se conseguiu estabelecer essa associação, né. Essa revisão feita por McDonagh e colaboradores no ano 2000, publicada no British Medical Journal, também mostra essa questão das fraturas, né? Porque onde a água é fluoretada tem mais fraturas ósseas, você já deve ter ouvido coisas assim, né? Esse trabalho analisou pesquisas científicas buscando associação entre áreas fluoretadas com fraturas ósseas no período de 1944 ao ano 2000. Quer dizer, passou em revista praticamente tudo que a ciência mundial produziu na segunda metade do século XX. E vejo que todos os trabalhos contemplam a unidade. Então, fluoretação de água não é nem fator de risco, nem fator de proteção para fraturas ósseas. E, mais recentemente, tem se insistido muito na questão da osteoporose, né? Essa revisão do Centro Cochrane mostra que há um corpo consistente de evidências de que fluoretos com concentração de até 1 parte por milhão, ou 1 miligrama de flúor por litro d'água, não apresentam efeitos adversos para a resistência e a densidade mineral dos ossos ou incidência de fraturas. Ou seja, essa tentativa de associação de fluoretação da água com osteoporose e outros efeitos adversos para ossos também não encontra sustentação na melhor evidência científica disponível atualmente. E mais recentemente, alguns chineses têm buscado essa associação entre coeficiente de inteligência e fluoretação de água. Então, você floreta a água e as pessoas ficam menos inteligentes. Um problema, né, isso. E, às vezes, inadvertidamente, algum trabalho é publicado. Aí, depois, os cientistas pelo mundo mandam cartas lá, dizem, olha, revista, publicaram bobagem, vocês viram lá os problemas do método e tal. Aí, as revistas científicas são obrigadas a despublicar, né? Então, elas publicam e quando percebem que publicaram bobagem, o jeito que os periódicos científicos têm de resolver bobagem é despublicar. Não há o que discutir com relação a esses efeitos adversos, dentre os quais câncer. Outro argumento é que não é natural, né? E que fluoretação de água é uma medicação em massa, etc. Gente, isso é outra bobagem, viu? Porque, assim, raramente a gente encontra no mundo água totalmente isenta de flúor. Todas as águas têm flúor, alguma quantidade de flúor. As águas podem ser hipofluoradas, isofluoradas, que tem aquela quantidade ideal para produzir efeito preventivo, e podem ser hiperfluoradas. Quando hiperfluoradas, causam fluorose dentária, causam fluorose óssea, mas ninguém preconiza que a gente florete a água utilizando teores acima do recomendado.
né? E é natural. Por que é natural? Aqui eu trouxe exemplo do Paraná, porque é um estado brasileiro que o subsolo é relativamente conhecido, o residual de flúor nas águas superficiais e profundas é bem conhecido e tal. O Paraná é um mosaico, não é? De diferentes teores de fluoretação na água, e é assim pelo mundo. De modo geral, no Brasil, as águas no território brasileiro são águas hipofluoradas. Elas vão ter lá 0,01, 0,02 partes por milhão de flúor. E aí, olha só, o que a gente recomenda, os teores que nós recomendamos, né, nessa tecnologia de fluoretação de águas, de 1 parte por milhão, de modo geral, no caso brasileiro, em função da temperatura 0,7 miligramas, é o teor das águas dos mares. As águas dos mares, de modo geral, têm 1 ppm. O que nós preconizamos é que as nossas águas tenham o teor de flúor que é o encontrado nas águas dos mares e não tem problema nenhum. Bom, e a história de que os países abandonaram? Os países abandonaram coisa nenhuma, né? Quem afirma isso não sabe o que está falando ou leu coisas enviesadas e é uma bobagem. A Organização Mundial da Saúde, já há muitos anos, em todas as Assembleias Mundiais de Saúde, tem reiterado a importância de fluoretar águas de abastecimento público, etc. É curioso que nas Assembleias Mundiais de Saúde, mesmo os representantes da Holanda, da Alemanha, da Bélgica, que são países que, por suas características epidemiológicas, não fluoretam as águas, na Assembleia Mundial da Saúde eles votam a favor da fluoretação das águas, porque eles sabem a importância disso para países que têm cenários epidemiológicos distintos desses da Europa, né? A Organização Mundial da Saúde também, em vários instrumentos, né, tem dito que ela apoia com força, né, oficialmente e tal, a medida. E curioso, alguns anos atrás, já nessa segunda década do século XXI, começou a circular um boato em Nova York que iam suspender a fluoretação das águas lá, né? Imediatamente a Associação Americana, não de odontologia, não de odontopediatria, a Associação Americana dos Pediatras diz alto lá, não, queremos que a água continue sendo fluoretada. Está aqui o ofício deles, né, em que eles não deixam dúvidas aí, né, em se opor assim fortemente, né, à ideia de remover o flúor das águas de abastecimento da cidade de Nova York. E mais, agregam que a efetividade, segurança, né, da fluoretação da água como uma medida comunitária é suficientemente, né, bem firmada, estabelecida já há várias décadas e tal. Os americanos, quando lá no começo do século fixaram as metas em saúde para 2010, eles colocaram lá, o objetivo era chegar a uma situação pior que a do estado de São Paulo. Essa foi a meta dos americanos, né? Porque a nossa situação já é muito melhor que a deles. E eles fixaram que 75% da população americana pudesse ter acesso à água fluoretada. E eles falharam, né, no atingimento dessa meta. Num balanço feito sobre a situação da fluoretação das águas em 2010, eles tinham atingido em 2010 apenas 66%. Então, eles não atingiram a meta que eles haviam fixado para eles. O que mostra que, assim, uma coisa é fluoretar grandes cidades, como São Paulo, Belo Horizonte e tal. Outra coisa é disseminar isso pelo território. E os americanos têm um território bastante complexo, tão complexo, talvez, quanto o território brasileiro. E é caro, né? É caro porque você floreta a água, isso é muito comum no pessoal, nos técnicos, no pessoal da área de saneamento, né? Infelizmente, eles acham que é caro. Porque você floreta a água, depois essa água é utilizada para lavar carro, para lavar roupa, para lavar quintal, e não é caro coisa nenhuma. Nós não tínhamos aqui no Brasil estudos avaliando o custo da fluoretação. Então, o que a gente fazia aqui? A gente utilizava dados da literatura mundial, que diziam que uma pessoa beneficiada ao longo de um ano, isso custa em média $0,5. Eu criei um indexador da inflação, né, para as minhas apresentações, quando tinha que discutir isso. Essa apresentação foi feita em Cuiabá. Eu usava o cafezinho, o custo do cafezinho, porque aí se a inflação sobe, o cafezinho também sobe e tal, então funcionou como um bom indexador. Custa por pessoa, por ano, o custo de um cafezinho, fluoretar água. A gente sempre trabalhou com isso, até que o professor Antônio Carlos Frias foi analisar o custo da fluoretação em São Paulo. E o trabalho dele mostrou que, por circunstâncias muito próprias aqui de São Paulo, o custo médio per capita ano na cidade de São Paulo foi de 8 centavos de real, ou seja, 3 centavos de dólar em 2003, não era $0,5, né? Era $0,3 em 2003. E que fluoretar durante 18 anos custou R$1,4, ou
pouco menos de $1. Ou seja, o custo de um cafezinho, na verdade, serviu para floretar águas em São Paulo durante 18 anos. Isso não pode ser caro, né? Isso não é caro. Eu gosto muito desse cartaz lá do Mississippi, em que eles usam essa frase, ó, o custo da floretação da água ao longo de toda a vida de uma pessoa é menor do que o custo do tratamento de uma cárie. Acho que isso diz tudo sobre se é caro ou não é caro, quanto custa, quanto não custa. Aqui no Brasil, em todas as conferências de saúde, para dizer que fluoretação de água é coisa de dentista ou coisa do pessoal da área de saneamento, as conferências de saúde vêm reiteradamente cobrando essa medida, porque as pessoas convivem, né, com o problema da cárie, sabem, né, a gravidade disso, e já na terceira Conferência Nacional de Saúde Bucal, em 2004, se aprovou mais uma vez a importância de garantir o cumprimento da Lei 6.050, que estabelece a obrigatoriedade da fluoretação das águas de abastecimento público por parte das empresas de saneamento. Como já, 2004 já era um contexto que várias empresas de saneamento estavam sendo privatizadas, a medida ainda deixava claro, sejam públicas ou privadas, né? Devem fluoretar, seja qual for a modalidade lá de gestão do serviço. Mais recentemente, em 2007, na 13ª, na 14ª conferência também, né, foi aprovada a proposta de efetivar a implementação da lei como forma de garantir a redução dos índices de cárie. Eu coloco para vocês uma outra questão de natureza ética. É possível aceitar, no plano ético, que pessoas não se beneficiem de uma ação preventiva viável, comprovadamente segura, efetiva e de baixo custo relativo? Nós temos o direito de fazer isso? De impedir que pessoas se beneficiem de uma medida desse tipo?